Olá, pessoal. Vamos para mais uma questão de matemática. A questão diz o seguinte, ó. Dê a expressão geral em radianos dos arcos de extremidades nos pontos indicados, considerando a origem em A. Bom, então na letra A aqui, a origem está aqui no início. Ele andou aqui 30 graus. Se ele quer em radianos, né, 30 graus em radianos, se você observar bem, π radianos é 180 graus. Para transformar 180 em 30, eu divido por 6, certo? Se eu pegar 180 dividido por 6, dá 30 graus. Então, eu posso trocar 30 graus por π sobre 6, isso aqui radiano, né? Então, 30 graus é π sobre 6. Só que existem outros ângulos congruentes a esse, que a gente pegar, dar uma volta completa na circunferência, bate aqui novamente. Uma volta completa é 2π, certo? 2π é como se fosse 2 vezes 180, dá os 360 graus. Então, eu tenho que pegar esse π radiano e somar 2π, certo? Só que eu posso somar 2π várias vezes. Então, eu multiplico pela letra K, certo? Essa expressão é π sobre 6 mais 2π vezes K. Com esse K pertencente ao conjunto dos números inteiros, certo? Com K pertencente ao conjunto dos números inteiros que a gente representa pela letra D. Então, tá aqui a expressão geral em radianos, certo? Dos arcos congruentes a esse aí. Observe que ele diz assim, ó. Dê a expressão geral em radianos dos arcos de extremidades nos pontos indicados, considerando a origem A. Então, tá aqui a expressão geral. Aqui a gente vai ter 30 graus, aí com 360 vai ter 390 graus e assim por diante. Vários ângulos com o mesmo arco, certo? Na letra B, vou descer aqui um pouco, é bem parecido, só que note que aqui é 45 graus e o outro P aqui está no lado oposto a ele. Então, eu não vou dar uma volta completa, eu vou dar meia volta. Então, eu posso dizer que 45, 45 é 180 dividido por 4, certo? Então, eu posso dizer que 45 é π sobre 4. Aí, ele vai dar meia volta, então ele vai dar π, certo? Então, aqui tem 45, aqui é 45 mais 180. Né? No caso, 225. Se eu andar mais 180, caio nesse aqui novamente. Então, eu posso dar vários meia voltas aí que vou ter esse mesmo arco e esse outro. Então, a gente diz que é π sobre 4 mais k mais π vezes a letra k, certo? E isso com k também pertencente aos números inteiros. Então, com k pertencente aos números inteiros, certo? Na letra C, aqui já é um pouco diferente. Na letra C, ó, eu tenho um ângulo de 45, mas se eu der uma volta completa, eu não paro aqui. Eu não paro no P2, eu paro no P1 novamente. E note que se eu calcular a volta até parar no P2, se eu der outra volta, vai parar no outro ângulo. Então, o ideal é que eu faça separado. Eu posso exprimir essa expressão geral em duas equações. Por exemplo, a primeira não é 45 graus? 45 graus a gente viu que é π sobre 4 na questão anterior. Então, eu posso dizer que é π sobre 4 mais 2 vezes π, né? Mais 2π, que é uma volta completa, vezes o k. O ângulo de baixo é o mesmo ângulo de 45, mas voltando, ou seja, 360 menos 45 dá 315. Esse ângulo aqui é o de 315. Então, eu posso escrever o ângulo de 315 mais, né, mais 2k vezes π, o 2π, né, vezes a letra k. Então, se vocês observarem, aqui o 45 é quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu posso escrever 7 vezes o ângulo de 45, ou seja, 7π sobre 4. Também vou dar uma volta completa, então vou dar 2π, lembrando que aqui é mais, né? Mais 2π vezes a letra k. Para as duas expressões, temos que o k, né, tem que ser pertencente aos números inteiros. Então, com k, pertencente aos números inteiros, certo? Na letra D, o ângulo é de 120. Lembrando, 120 eu posso pegar o 180, transformar no de 60 e multiplicar por 2, certo?
O ângulo de 60 é 180 dividido por 3, ou seja, o ângulo de 60 é π sobre 3. Só que esse aqui é 60, aqui eu tenho 120, então multiplica por 2. Aqui é 2π sobre 3, né? Você pode até pensar assim, ó, 2 vezes 180, 360, dividido por 3, 120. Então, esse é o ângulo de 120. Então, eu somo a ele 2π, que é dar a volta completa, multiplico pela letra K, com K pertencente aos números inteiros, certo? Então, está aqui a nossa expressão geral. E na letra E, observe que eu tenho um ângulo aqui de menos 60. Pessoal, esse ângulo de menos 60 é 360 menos 60. É o ângulo de 300. Se você observar, 60 vezes 5 dá 300. Então, eu posso escrever assim, ó. Π dividido por 3, esse é o de 60. E multiplica por 5. 5π sobre 3. Ó. 5 vezes 180, eu posso pensar 180 dividido por 3, 60 vezes 5, o ângulo de 300. Então, esse ângulo de menos 60 é igual ao de 300. Eu somo aqui 2π, né? E multiplico isso aqui por K, com K pertencente aos números reais. Então, com K pertencente aos números reais, não, aos números inteiros, certo? E na letra F, a gente já tem outra forma de se apresentar, né? Ó, eu tenho o ponto P1 e P3 opostos. Então, eu posso ver o ângulo de P1 e dar meia volta, 180. Depois eu vejo o de P2 e dou meia volta. Vamos lá fazer P1 e P3 primeiro. P1 e P3 eu posso expressar assim. Deixa eu colocar um parênteses, que a gente vai ter duas expressões. Uma expressão para P1 e P3 e outra para P2 e P4. Então, o P1 é um ângulo de 30 graus, ou seja, π sobre 6. Como eu vou dar meia volta para chegar no P3, eu só somo π, né? Multiplico pela letra K. E o ângulo P2 tem mesmo seno que o de 30. Então, é voltar 30 aqui, ó. Voltar 30 graus, meia volta é 180, P2 é 150, certo? 150 graus, eu posso expressar o de 30 vezes 5. Ó. 30 vezes 5, 150. Então, é 5 vezes o ângulo de 30. Então, 5π sobre 6. O ângulo de 30 é o de cima, então é multiplicar por 5. Isso aqui eu também vou dar meia volta, então eu vou somar π vezes k. Para as duas, o k tem que ser um número inteiro. Então, com k pertencente, né, aos números inteiros. Beleza? Na letra F a gente encerra. Então, finalizamos aqui mais uma questão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, né, e nos vemos na próxima questão. Até mais.